Quanto tempo em bulking e quanto tempo em cutting, também conhecido como off-season e pre-contest, principalmente entre atletas mais profissionais. A molecada que gosta desse termo, cutting and bulking. O moleque está em cutting, não tem 20 centímetros de braço. Mas vamos lá para o assunto sério. Muito bem. Isso vai depender muito do objetivo, da fase em que o atleta está e do conhecimento ou do autoconhecimento do seu próprio metabolismo. Por exemplo, se você está iniciando em bodybuilding e você ainda tem que construir um grande volume de massa muscular, é normal que você permaneça um grande tempo em bulking ou off-season. Você tem que viabilizar todos os seus esforços e as suas vias metabólicas para a construção da massa muscular. E o organismo humano não sabe muito bem construir massa muscular ao mesmo tempo em que você trabalha na sua definição corporal, ingerindo, por exemplo, baixas calorias. Quando você está em bulking, é normal que você ingira mais calorias provenientes de todos os macronutrientes. Agora, os meus atletas, pelo menos, nunca cresceram em bulking gordos, que dirá obesos. O padrão que eu sempre utilizei é o seguinte: quando começarem a desaparecer os gomos do seu abdômen, então você corta basicamente a ingesta de calorias, principalmente aquelas provenientes dos carboidratos, e ou aumenta o volume de aerobiose. No entanto, a aerobiose no período de bulking, para nós, sempre é a menor possível. Normalmente, os meus atletas que estão com VO2 máximo dentro dos padrões da saúde e as condições cardíacas consideradas saudáveis, eu mantenho apenas 2 aerobioses por semana, no máximo 3, e assim mesmo distante dos estímulos do treino com pesos, para que um treino não se intervenha em outro treino, para que não haja esse conflito. Agora, mesmo para estes atletas que estão construindo a massa muscular, necessitam de construir a massa muscular, e muitas vezes isso vai durar um período de 2, 3 anos, pelo menos. Lembre-se, você está no início. Mesmo para esses, eu recomendo que pelo menos uma vez no ano faça um cutting para fazer uma avaliação dos seus progressos, a fim de que você possa ver melhor os seus ventres musculares e dar um choque no seu metabolismo, tá? Veja, isso naquele período pré-competitivo ou no período em que a pessoa resolve, por exemplo, mudar de categoria, como por exemplo, de uma Classic Bodybuilding para uma Open, tá? E nós temos um exemplo muito bom disto no momento no Brasil, que é o caso do Rafael Brandão, que tirou aí mais de um ano sem competir, tá? A fim de que possibilite o aumento da sua massa muscular. E eu acho que essa estratégia simplesmente é perfeita. Eu mesmo já utilizei isso, tá? Com a Larissa Reis, tá? Quando ela começou a treinar, logo ela queria competir, falou: não, você não vai competir. Ela treinou 2 anos sem interesse em competir durante aquele período. Quando ela apareceu no palco, ela saiu ganhando tudo e foi uma das atletas figures mais prestigiadas do mundo, tá? Então, essa é uma estratégia muito eficiente, desde que a pessoa tenha uma visão à frente, uma visão futuro e não seja um imediatista, tá? Então, isto é muito interessante. Crescer a massa muscular, usar todas as suas unidades energéticas, ao invés de ficar em cutting o tempo inteiro e nunca propiciar a oportunidade de que os melhores estímulos para hipertrofia, no que se refere aos estímulos neurológicos e musculoesqueléticos, sejam otimizados. Agora, por exemplo, já é um atleta experiente, já está no padrão e na categoria em que ele deseja. A massa muscular dele nem pode aumentar muito, como é o caso de vários atletas da Classic Bodybuilding. Se ele aumentar muito o peso, depois vai ter que regredir e perder muito peso, e com isso baixa a imunidade e perde a própria saúde. Então, neste caso, o bulking, ele pode ser periodizado da seguinte forma:
3 ou 4 semanas, ou às vezes até 6 a 8 semanas, isso varia muito, em treinamento com alta intensidade, um volume mais baixo, e de 2, 3 ou até 4 semanas em um treinamento com um volume bem mais elevado e a intensidade bem mais baixa, havendo ainda um período de transição entre um treino e outro. Pelo menos é assim que o professor Valdemar fez com os seus atletas e de maneira bem sucedida, ok? Então, esta é uma outra estratégia que você pode utilizar em termos de periodização do seu programa de treinamento. Agora, esse ajuste fino, um pouco mais ou um pouco menos, isso vai depender do metabolismo de cada um, vai depender das condições fisiológicas de cada um. Ok, os atletas que optam pela utilização de farmacológicos, ok? No período de off-season ou bulking, eles tendem a utilizar drogas mais androgênicas. E no período cutting, tendem a utilizar aquelas drogas com pouco nível de androgenidade. Tá? Basicamente é isto aí. Agora, o que você não pode é querer uma fórmula mágica que funcione para todas as pessoas. É por isso que ao longo dos campeonatos, os atletas vão, aqueles que são espertos, se fazem as devidas anotações a respeito de seus próprios progressos, você vai fazendo anotações. E esse ajuste vai ficando cada vez mais fino e mais preciso ao longo das competições e das preparações. Por isso que muitas vezes é bem importante que você estipule um dia D para você, que seria o dia que você tem que subir no palco, mesmo que você não vá competir durante aquele período, para checar e avaliar o nível do seu desenvolvimento. Você elabora, eu treino, quero ficar bem, mas não sou um atleta competitivo. Mas o dia D, por exemplo, é o dia que você vai para a praia, o dia de um casamento ou alguma data como esta que você estipula. Então você cria um programa variando este ciclo de treinamento entre off-season e pre-contest, ou seja, entre cutting e bulking, e vai fazendo anotações. Agora, de novo, se você deseja construir montanhas de massa muscular, este período de off-season ou bulking, ele deve ser um período bem mais dilatado, para que não fique havendo concorrência o tempo inteiro entre diferentes e sensíveis vias metabólicas, tá? Então, não marca bobeira, não fique nessa... Você quer construir massa muscular, não adianta querer ficar definido e preparado para ir para a praia o ano inteiro. Agora, se você é o modelo, se a sua preocupação não é esta, então a história é diferente. Cada caso é um caso. De novo, em musculação, como para a maior parte das coisas da sua vida, não existe receita de bolo. Ótimos treinos para todos.